Você sente que perdeu talvez as fases iniciais de um possível novo ciclo de alta nas criptomoedas? Um ciclo de alta é aquele momento em que você pode colher os frutos de seus investimentos bem-sucedidos. No entanto, a questão é: como garantir que você tenha uma boa configuração antes do início do ciclo de alta e de sua confirmação? Você precisa de um bom plano. Afinal, é o plano que faz tudo funcionar. É o que nos permite realmente ver as recompensas se tornarem realidade. Por isso, hoje vou compartilhar especificamente algumas etapas que pessoalmente sigo para garantir essas recompensas. Vou compartilhá-las com você, porque, claro, antes do sucesso, vem um plano. E este será o meu plano para garantir que eu otimize minhas chances de sucesso quando estivermos no auge desse ciclo de alta. Bem-vindo ao canal Ponto Crítico. Desejo a todos vocês muita sorte se optarem por investir. No entanto, eu sou uma entusiasta e não consultora financeira ou de investimentos, então apenas lembre-se de que este vídeo não constitui um aconselhamento financeiro e nem dica de investimento. Faça sua própria análise. A primeira parte do meu plano que vamos discutir agora é a criação de uma lista de observação. Pessoalmente, não estou planejando nenhuma jogada de curto prazo. Não estou realmente interessada em trading ou arbitragem no momento. Eu compro projetos que eu avaliei, nos quais tenho muita confiança, e os guardo. Meu plano pessoal é para o longo prazo. Se você é um trader mais ativo em prazos mais curtos, tudo bem. Só não é algo em que eu seja particularmente boa, para ser honesta. Então, eu não me envolvo muito nisso. Eu gosto de construir uma carteira sólida, e meu primeiro passo é me orientar sobre onde estamos agora. Eu tenho que ter uma noção de onde estamos e para onde estamos indo. E agora, ainda estamos acumulando. A tendência de alta atual não se compara a um verdadeiro ciclo de alta e ao que eventualmente se desenrolará. Essa imagem aqui, do Miles Deutscher, explica claramente. Em essência, estamos agora em uma fase de acumulação. Dito isso, meu primeiro passo é criar uma lista de observação, como eu mencionei. Eu examino algumas das narrativas que me interessam, algumas das principais tendências na indústria de criptomoedas. Coisas como, por exemplo, o ecossistema Cosmos e os ativos do mundo real. Com base nisso, é onde começo a investigar projetos que me interessam. Você começa com uma lista pequena e continua adicionando moedas ou projetos ao longo do caminho. Pessoalmente, minha lista atual inclui Cosmos, Akash, Injective, Kujira, entre outras. Claro, temos vídeos falando dessas moedas. Então, confira alguns desses vídeos anteriores se ainda não o fez. Todas essas são favoritas. E digamos que, como tenho certeza de que é o caso, você tem a sua própria lista de altcoins pessoais favoritas. Você vai querer usar e aproveitar algumas das ferramentas gratuitas disponíveis, como as no CoinGecko, ou talvez até mesmo criar sua própria planilha do Excel. Existem muitas opções para criar algo como portfólios personalizados, e não é tão difícil fazer. Muitas das plataformas que você utiliza diariamente, por exemplo, o CoinGecko, mas muitas outras também, vão permitir esses tipos de recursos. Então, é bom fazer isso e você pode acompanhar seus projetos favoritos com mais facilidade dessa maneira. A segunda dica importante que quero transmitir aqui é que você deve estar registrando sua jornada. Como discutimos, avaliamos, pesquisamos nossos projetos, nunca pulamos cegamente. Na verdade, a pesquisa que fazemos e que eu faço é bastante diligente e tenho certeza de que você está familiarizado com a abreviação de OR. Faça sua própria pesquisa. Mas, você sabe, tenho que admitir que pode ser fácil pular cegamente para o projeto da moda se ele estiver ganhando muita atração, muita popularidade, mesmo que pareça uma aposta certa. Sempre faça sua própria pesquisa. Agora, eu tenho uma ferramenta muito básica e fácil de usar quando se trata disso, na forma de uma planilha simples.
É aqui que eu listo as moedas que gosto, pelo menos aquelas que considero dignas, ou seja, que passaram por esse processo de pesquisa. É bom ter uma lista de trabalho assim. Nada é definido em concreto. Obviamente, isso pode mudar. Você pode adicionar a ela, também pode adicionar coisas como informações adicionais. Por exemplo, por que eu gosto do projeto e quais são alguns dos riscos potenciais. Eu também gosto de marcar quanto tempo eu planejo mantê-las, o tamanho delas em termos de capitalização de mercado, bônus, vantagens talvez associadas ao ecossistema ou desvantagens, certo? Você tem que pesar os prós e contras. Mas, na verdade, tenho duas listas. Uma de moedas que planejo comprar e outra que é mais uma lista de observação, moedas com bom potencial. E muitas vezes eu atualizo ou rebaixo moedas entre as duas. Elas se movem dependendo do desempenho, de comunicados de imprensa, desenvolvimentos ou capacidades técnicas e melhorias. Não tenha medo de fazer isso. Não fique preso de uma forma ou de outra. Não se apaixone por um projeto a ponto de não ser mais crítico. E esteja disposto a perdoar projetos dos quais você já foi crítico. Solana vem à mente. E, dependendo do seu estilo, você também pode achar útil criar coisas como tabelas SWOT. As 4 letras aqui significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso meio que o coloca em uma perspectiva crítica. Você está anotando todas as variáveis associadas a essas 4 categorias e, no final, você vê se vale a pena com base nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E ao usar isso, você obtém uma compreensão mais aprofundada do projeto. A terceira variável que temos que considerar é o tamanho da nossa posição, ou quanto estamos dispostos a investir, certo? E isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Talvez eu tenha menos para investir, talvez você tenha mais. Você tem que tomar uma decisão responsável que, em última análise, seja boa para você. Não posso prescrever o que ou quanto isso é. Isso depende da preferência pessoal e, até certo ponto, da aversão ao risco com base no que você se sente confortável. Digamos que eu seja um grande fã de projetos de jogos, mas talvez você não seja. Talvez você nem goste deles. Seja qual for o caso, você tem que começar pesando suas preferências. Há muitos setores diferentes. Minha lista em particular se parece com isso. Cosmos, 40%, inteligência artificial, 30%, privacidade, 20% e moedas de câmbio, cerca de 10%. Outra opção é usar uma alocação por capitalização de mercado, e esses números vão mudar. Você vai ajustá-los de acordo com suas preferências, mas seja qual for a sua decisão, é uma boa ideia estruturá-la e aderir a esse plano. Por fim, gostaria de discutir os pontos de entrada, porque existe uma regra simples nas criptomoedas, e não é algo que inventamos, é um princípio universal de investimento. Compre barato e venda caro. Agora, não confunda essas coisas, porque muitas pessoas tendem a fazer o oposto, compram caro e vendem barato. Elas dizem a si mesmas que não vão fazer isso, mas, inevitavelmente, acontece. Eu argumentaria que isso acontece com a maioria das pessoas, na verdade, mas não seja uma dessas pessoas. Procure um preço que seja um bom ponto de entrada para você e talvez queira buscar alguns conselhos de análise técnica também. A análise técnica permite que você veja onde os melhores pontos de entrada podem estar. Para mim, sempre me certifico de acompanhar o desenvolvimento do preço de uma moeda, e a estratégia de média de custo em dólares, DCA, funciona bem para mim aqui. Quando há quedas, são bons momentos para aumentar suas posições, comprando metodicamente e com frequência regular em intervalos padronizados. Isso também meio que automatiza as coisas, o que é bom, pois retira muita emoção e dúvida da equação. Apenas torna as coisas mais confortáveis. O que faço em seguida é definir ordens limitadas em uma exchange.
E, novamente, quero reiterar a importância de uma estratégia de DCA, porque você pode configurar ordens de compra com um valor específico e cronogramas, e automatizar isso também. Toda semana, por exemplo, todo mês, seja o que for que se ajuste a você, mas independentemente do preço. Por exemplo, se estamos falando de Atom, Bitcoin, ADA ou qualquer outra moeda, $100 todo quinto dia do mês ou sempre que você tiver renda disponível. Pode ser mais frequentemente, menos frequentemente, pode ser mais dinheiro, menos dinheiro, o que funcionar para você. E aqui está uma dica bônus, que é realmente apenas uma prática recomendada. Mantenha algumas stablecoins como backup. Mantenha um suprimento de dinheiro em espécie. Isso meio que vai de mãos dadas com a ideia de não colocar todos os ovos em uma cesta, que é o que falamos quando discutimos a diversidade da carteira. Ter aquela stablecoin à mão significa simplesmente que, no caso de você querer agir, você é capaz de fazê-lo. Pessoalmente, acho muito importante manter uma boa quantidade de stablecoins à disposição. Quero ter isso pronto para ser utilizado se e quando precisar. Não podemos realmente prever quando vamos precisar, mas queremos nos dar a opção de fazê-lo e ter total flexibilidade para isso, se essa necessidade surgir. Por exemplo, alguns projetos ainda não foram lançados, certo? Eles podem entrar no espaço cripto daqui a alguns meses, talvez não, mas se o fizerem, quero ser capaz de decidir se esse projeto é adequado para mim e potencialmente investir. Dito isso, sempre tento manter uma mente aberta para poder mudar de posição, se necessário. Não se apegue a nada em sua carteira. Como eu disse, tente fazer isso da maneira mais impessoal possível. Deixe de lado todas as emoções e tenha uma boa estratégia de realização de lucros também. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se houver algo que eu não tenha mencionado ou uma sugestão que você tenha pessoalmente, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. Parece que os próximos meses vão começar a ficar bastante interessantes. Então, desejo a todos a melhor sorte.